Meu nome é Laura Calazans. Eu sou o Ezequiel. Meu nome é Ana Paula. Marcos Reis. Eu sou Luiz França. Eu sou Maria Elise Bastos. Celso Augusto. Meu nome é Patrick. Meu nome é Lunara Plini. Oi, meu nome é Wender. Meu nome é André Cury. Meu nome é Pedro. Meu nome é Maurício Ribeiro. Meu nome é Lucas. Meu nome é Luciana. Eu sou Thiago Rosa. Ei, gente, tudo bem? Meu nome é Laura Calazans, sou aluna do Terra da Música desde junho de 2020. Eu faço 3 cursos, os 3 envolvem piano, teclado e leitura musical. E desde a minha primeira aula até hoje eu consigo perceber o quanto eu avancei. Hoje em dia já consigo tocar músicas completas, fazer acordes e até cantar as músicas acompanhada do piano. E eu sou muito grata ao Terra da Música por isso, porque eu consigo fazer as aulas dentro do meu horário, dentro da minha agenda, repetir as aulas que eu tive mais dificuldade. Tive aulas de piano na infância e adolescência, mas nunca tive um professor como o Turi. Me mantém muito motivado para praticar, né? E me deixa ansioso sempre para a próxima aula. Olá, meu nome é Ana Paula, eu fui aluna do Terra da Música há alguns anos atrás e eu super recomendo os cursos do Terra da Música, a estrutura do curso, a metodologia, o material de apoio, é tudo muito bem organizado, tudo muito embasado e era o que eu procurava. Estou aqui para falar um pouquinho do Terra da Música. Estudo lá há algum tempo, né? E o mais interessante de tudo é que no Terra da Música você consegue encontrar todo o material que vai te proporcionar realmente você aprender do básico ao avançado. E realmente impressiona a didática, impressiona a organização. Olá pessoal, meu nome é Marcos Reis, sou músico e sou aluno do Terra da Música. Por um bom tempo eu procurei um site que pudesse estruturar os meus estudos. E sinceramente, gente, lá eu encontrei tudo o que eu precisava. Temos um curso de harmonia fenomenal, onde você vai aprender, elaborar e reharmonizar suas músicas. E acima de tudo, aprender a tocar com o acorde certo e com as tensões corretas. Ser aluno do Terra da Música, para mim, é ter a certeza que eu vou sempre encontrar 2 coisas nas aulas, que é uma didática fantástica e um conteúdo muito bem embasado. A didática é para mim a grande chave e a grande potência que nós temos no Terra da Música. Por quê? Eu costumo comentar com alguns amigos meus sobre o Terra da Música que parece que o professor, sabe, ele vem junto com você, ele te dá a mão e fala assim: vamos aprender juntos esse conteúdo, vamos juntos sair deste ponto e ir para esse ponto. Isso é fantástico, sabe? É muito fantástico. Ainda mais hoje em dia, na terra, né, da internet, onde nós temos 1 milhão de informações espalhadas, saber que no Terra da Música nós vamos ter um conteúdo musical muito bem organizado e que um professor que vai junto com você é fantástico, faz esse site ser um destaque entre a educação musical online e com certeza está entre os melhores sites de educação musical do mundo, né? É fantástico mesmo, recomendo a todos. Tenho formação em piano erudito e eu estava à procura de cursos de piano popular online. Tem muita coisa na internet hoje em dia, obviamente, mas o que me fez optar pelo Terra da Música e sair extremamente feliz foi essa estrutura e essa seriedade que o Turi tem com todos os cursos dele lá. Então, super recomendo. Olá amigos, eu sou Luiz França, sou músico, meu instrumento é o violão há muitos anos e há poucos meses eu resolvi aprender um instrumento novo que é o piano. Por já conhecer os processos da música e não querer perder tempo,
eu fui muito criterioso na escolha do curso que eu ia fazer. E aí no Facebook eu vi algumas indicações sobre o Terra da Música, eu fui pesquisar. Primeiro eu vi assim, a bagagem do professor do Turicolura, e eu fiquei impressionado realmente com o conteúdo e a forma como as aulas são apresentadas. Eu nunca tinha feito o curso online dessa forma, e parece que você está com um professor. Na verdade, que os professores presenciais não me ouçam, mas eu prefiro até esse método, porque você tem a aula gravada e pode assistir, você tem os PDFs, e depois você tem o canal no Telegram, por e-mail, onde você tem o feedback dele, você pode enviar seus exercícios. Então, eu recomendo muito o Terra da Música. Eu acredito que eu ainda vou ficar muitos anos estudando com Terra da Música, porque tem muito conteúdo mesmo, desde o início total, as primeiras técnicas na posição das mãos, até conteúdos de harmonia avançados que eu confesso que em anos de violão, muita coisa eu ainda não tinha nem visto. Meu nome é Celso Augusto, eu sou aluno do Terra da Música. Sou muito feliz e muito grato por poder fazer parte dessa escola, que foi onde eu consegui me desenvolver musicalmente para seguir a carreira que eu sigo hoje. Através dos cursos do professor Turicolura, da sua didática incrível, eu consegui me desenvolver e hoje eu posso dizer que eu colho frutos disso. Então eu te faço um convite, se você ainda não faz parte, venha fazer parte do Terra da Música. Essa é a escola. Forte abraço. Eu sou Maria Elise Bastos e eu sou graduada em piano. E eu conheci o Turi através de um curso online que ele deu de didática para professores. E o curso foi tão bom que a nossa turma pediu para que ele estendesse, fizesse mais um módulo. E depois disso eu gostei tanto que eu não consegui parar. Comecei a fazer aula particular com o Turi de piano popular, porque eu sou formada em piano erudito. Tenho evoluído bastante, porque a didática do Turi é sensacional. Paralelamente, eu fiz 2 cursos do Terra da Música, que é o curso de percepção e o curso de harmonia. Eu fico impressionada porque eu já fiz outros cursos online, mas esses cursos do Terra da Música têm muito conteúdo, tem muito exercício e realmente são cursos diferenciados, né? Até para mim, que já estudei bastante, eu vi muito conteúdo ali, foi maravilhoso para mim. Bonjour, meus amigos. Meu nome é Patrick, eu sou suíço, moro na Suíça e gosto muito de música. Eu toco piano. Eu encontrei o Terra da Música, que tem conteúdos realmente fantásticos, que me ajudaram muito na minha música. Muito mesmo. Fala galera, meu nome é Pedro, eu sou aluno do Turi há alguns anos já. Tudo que eu aprendi no piano aí foi com ele, desde ler partitura, a formação de acordes, algumas levadas brasileiras como o choro, a bossa nova, o baião. E agora, por exemplo, estou aprendendo harmonia e improvisação, estou usando muito também os cursos do Terra da Música. E recomendo para geral aí, são cursos muito completos, tem PDF, base, partitura, vídeo. Enfim, são muito completos o curso e recomendo aí para todo mundo. Meu nome é Maurício Ribeiro e sou aluno do Terra da Música desde 2014. Que para mim tem sido uma experiência sensacional. Foi um divisor de águas no meu jeito de tocar, na minha experiência musical e na minha evolução musical. Os cursos têm um conteúdo único e com uma didática fantástica. Olá, meu nome é André Cury, eu sou músico e produtor musical em São Paulo e eu venho tendo aula de piano, jazz, cultura e colura fazem 5 meses e eu acredito que foi a evolução mais rápida em algum instrumento que eu já tive na minha vida. Eu comecei tendo cursos do Terra da Música e depois eu me tornei um aluno particular do professor Turi. Mesmo com a distância, é como se a gente estivesse tendo uma aula presencial. Olá, gente. Sou Roberto Chinês, sou aluno do Terra da Música desde 2019. Comecei nas turmas de harmonia e logo em seguida também entrei nas turmas de leitura musical. Foram cursos assim importantíssimos para mim, que há muito tempo eu procurava um curso que atendesse as minhas necessidades
E lá eu pude encontrar, devido à metodologia deles, a didática, né? Todo o conteúdo que eles proporcionaram, pude ter acesso a conteúdos assim que realmente fizeram uma diferença gigantesca na minha música, né? Olha, no estudo de harmonia de hoje, eu quero compartilhar uma coisa muito importante. São 5 famílias de tétrades principais. Vamos ver isso. Quando a gente dominar elas, a gente constrói qualquer outro tipo de tríade, de tétrades. Será muito importante também fazer essa distinção por famílias, porque depois disso, em seguida a gente vai estudar as extensões e tensões que a gente pode colocar sobre cada família. Vamos lá. 5 famílias. A primeira é a família dos acordes. Vou fazer todos os exemplos em Dó, como sempre. A família dos acordes com a sétima maior, né? Lembrando, obviamente, vocês sabem que a sétima maior está um semitão abaixo da oitava. E dessa forma a gente acha isso imediatamente em qualquer posição, né? Primeira família. A segunda, o que temos nessa primeira família? Uma tríade maior e a sétima maior. Segunda família, a gente reduz a sétima de um semitom e temos assim o acorde chamado de dominante, ou Dó7, né? Que tem a tríade maior por baixo e depois a sétima menor. Essa é a segunda categoria. A terceira categoria obtemos ela reduzindo o terceiro grau agora, né? Então começamos por aqui, sétima maior, reduzimos a sétima para a sétima menor, segunda categoria. Terceira categoria, desculpem, a gente baixa o 3. Obtemos assim uma tríade menor e uma sétima menor, o acorde chamado menor 7. Então esse é Dó menor 7, assim como está dizendo o software, né, para vocês. Reduzimos antes o 7, depois o 3 e agora reduzimos o 5. Esse é o acorde meio diminuto, uma tríade diminuta e uma sétima menor. Se chama meio diminuto justamente porque a tríade é diminuta, mas a sétima não é diminuta. Essa é a quarta categoria. A quinta categoria, obtemos ela quando pegamos a sétima e reduzimos ela de mais um semitom. Agora, sabemos que o intervalo maior, quando reduzido em um semitom, se torna menor, quando reduzido de mais um semitom, se torna diminuto. Então, essa é a sétima diminuta, corresponde à sexta maior. Então, agora nós temos o acorde diminuto, uma tétrade diminuta. Por quê? A tríade diminuta é a sétima também. Então, vamos lá. Primeira categoria, sétima maior. Segunda categoria, dominante. Terceira categoria, menor 7. Quarta categoria, meio diminuto, chamado também menor 7 bemol 5. Quinta categoria, diminuto. Ok? Então, com essas categorias em mente, a gente constrói qualquer coisa. Por exemplo, um acorde menor com a sétima maior. Tríade menor, sétima maior. A sétima maior com a quinta aumentada. Daqui, ok? A gente vai construir tudo a partir dessas 5 famílias. Como eu disse antes, o que é interessante? Por que é interessante dividi-las assim? Porque de cada categoria, de cada família, a gente vai estudar as extensões depois, ok? Ou podemos também dizer as estruturas superiores que a gente vai colocar por cima. E vai ser um trabalho excelente que a gente vai fazer ao longo dos nossos estudos.
Boa tarde a todos. E aí, gostaram da Gisela de Lisboa? Há controvérsias sobre o fato que europeu não possa tocar samba, né? Mas tudo bem. Sejam bem-vindos, pessoal, entrando aqui hoje, terceiro dia do nosso festival online. Admitir todos, beleza? E aí, como é que está o festival? Estão curtindo? Estão gostando? A propósito, quem puder abrir a câmera, abre a câmera, que é por isso que a gente veio para o Zoom. Antes a gente tinha pensado em deixar todo mundo na plataforma, mas é para a gente se ver, o olhar, a troca, a participação. É por isso que a gente pensou em vir para o Zoom. E preocupados com o fato que nem todo mundo pudesse participar ao vivo, né? Mas de fato muitas pessoas estão participando, na verdade estão assistindo depois, né? Claro, quem não tiver câmera, quem tiver vendido a câmera ou não tiver ainda comprado a câmera, fica à vontade. Se não, é muito bom poder compartilhar com vocês, para quem quiser. Quem não quiser, fica aí, tranquilo. Então, a propósito, uma coisa importante antes que eu esqueça, ontem eu deixei com vocês na plataforma a harmonização da música O Barquinho, né? Divirtam-se a tocá-la da forma que está proposta. Assistam a gravação de novo, se precisar, assim vocês podem assimilar como é que funciona. Tá, Lady? Estou contando com você. Façam também, obviamente, o download dos estudos que eu estou deixando para vocês. E hoje teremos mais no final da aula. Vou colocar, sempre nós precisamos de um tempinho para elaborar a gravação, ok? Outra coisa importante, nos materiais de ontem, terça-feira, né, acabei de colocar uma folha, agora há pouco, que faz parte do caderno de estudos dos alunos do Clube das Teclas, ok? Então, alunos do clube não precisam baixar, os outros acho que poderiam tirar um proveito disso. Essa folha vai auxiliar vocês no estudo dos exercícios em todas as tonalidades que a gente viu ontem e que a gente vai ver hoje. É importante esse mapa. Lembrando que o FIP está sendo realizado pelo Terra da Música para festejar os 9 anos de escola online.
o Terra da Música, que é a única escola 100% online que tem cursos desde o nível iniciante até a pós-graduação em música popular. Isso parece anúncio de rádio, ainda não terminou o anúncio de rádio, tem um segundo, agradecendo os patrocinadores do evento, né? Isso é rádio, gente. Que são a revista Teclas e Afins, a revista gratuita, cheia de conteúdos. Não percam a revista teclaseafins.com.br. A Freenote de São Paulo, loja de livros musicais, na Teodoro Sampaio, mas que manda pelo mundo afora. E a ES Instrumentos Musicais. Muito bem, depois dos comerciais, novamente aproveito para agradecer a participação dos alunos do Clube das Teclas aqui, que são numerosos, no festival em geral e aqui também, né? O Davi, a Carolina, o Ivan, a Leide, quem eu vejo aqui ainda? Não sei, eu vejo um monte, acho que isso é isso, acho. A Marlene, que acaba de entrar, está entrando agora. O Clube das Teclas, para quem não conhece, é um projeto do Terra da Música com aulas ao vivo, onde nós aprofundamos o estudo do piano popular sobre várias vertentes. Bem, dito isso, então, terminados os comerciais, vamos dar continuidade aos estudos da chamada Harmonia de Barry Harris, né? Ontem fizemos um enquadramento geral, fizemos alguns estudos, espero que vocês tenham gostado, aplicamos os estudos em algumas músicas, inclusive, aliás, só música brasileira, a demonstração do fato que é possível colocar essas harmonias fora do contexto jazzístico de onde o Barry Harris vinha, né? E para onde ele direcionava os estudos. Eu disse ontem também que hoje em dia virou modinha, né? Está se chamando de Harmonia de Barry Harris, desculpem, algo que na verdade é próprio dos pianistas de jazz mais autênticos, né? Algo que faz parte de uma linguagem, aliás, tradicional. Estou lendo aqui, Sérgio Luiz, minha net está meio instável. Dá um sossega-leão para ela, vê se ela participa. Dá uma camomila. Então, pianistas como Red Garland, George Shearing, que aliás foi o primeiro que usou a técnica que nós veremos hoje, entre muitos outros, inclusive Bill Evans, Bill Charlap, todo mundo, ou a maioria, todos que aprendem essa determinada linguagem, aprendem também a chamada técnica dos blow chords, sendo que essa técnica dos blow chords, ela não é usada de uma forma unívoca, ok? O Bill Evans usava de uma maneira e me chama, tem um pianista maravilhoso, atual, nosso contemporâneo de Nova York, daqui a pouco eu vou lembrar, usa de outra maneira, de uma maneira um pouquinho mais moderna. Então, a gente vai ver como é que começa a técnica dos blow chords, chegamos até um certo ponto, podemos tentar abrir isso para outras perspectivas, mas assim, é um estudo amplo, inclusive na sua base é um estudo amplo, ok? E quero fazer uma reflexão antes de começar, uma reflexão aqui sobre a harmonia que nós utilizamos. A harmonia que nós utilizamos desde 1600, digamos, desde a época barroca ou até um pouquinho antes. Vejamos uma coisa, vamos tirar uma fotografia apenas da segunda metade de 1600. Bach nasce em 1685, se eu não estou enganado, e sai compondo dentro do que nós chamamos hoje, né? Vamos lá. Vamos falar que em 1722 Bach publica o primeiro volume do Cravo Bem Temperado. 24 prelúdios e fugas em todos os tons, isso porque já tinha afinação temperada. Um pouquinho antes disso, já a gente falava de tônica subdominante e dominante, entendia que tinha essa relação entre dentro da música, né? Desde então, meus queridos, a gente usa a mesma linguagem harmônica. Concordam? Que quando Bach escreve tônica, segundo grau, ele faz um 2/5. A gente chama de 2/5 isso. Esse é o primeiro grau, vai para a relativa, vai para a dominante secundária da dominante principal, do tom.
Então, desde então, a gente usa o mesmo tipo de harmonia. Não era essa a velocidade do Bach. Eu fiz um fast motion só porque estou andando acelerado, porque tem muita coisa de que eu quero falar hoje, ok? Então, desde então, a gente usa a mesma harmonia. O que muda? O que vocês acham que muda? Eu disse que usamos a mesma harmonia. 1, 6, 2, 5. Muda a densidade harmônica. Antigamente era a monodia, né? O canto monódico. Depois, lá por volta da segunda metade de 1400, começam a surgir as tríades, maiores e menores, ainda utilizadas de uma forma não tonal, pré-tonal, né? Depois começamos a encadear as tríades. A primeira formação de tétrade que existe, qual que é? A primeira conformação de tétrade é essa, no acorde de dominante, única. Até então, Bach não faria nunca isso, não teria a sétima maior. Então, nós utilizamos a mesma linguagem. O que muda é a emancipação das dissonâncias, a exploração, já que a nossa harmonia funciona por sobreposição de bolinhas de intervalos de terças. Então, fundamental, terceiro grau, quinto grau. Era uma vez a tríade. Um belo dia colocamos a tétrade. Um belo dia, sabem quando? Com Schumann, pela primeira vez, o acorde de dominante conquista uma nona verticalmente. Não estou dizendo horizontalmente, porque horizontalmente já acontecem desde a época barroca um monte de coisas, mas horizontalmente nós precisamos esperar o comecinho de 1800 para obtermos um acorde que verticalmente, disse horizontalmente não, verticalmente alcança até a nona. E teremos que esperar a metade de 1800 para chegarmos à 13ª, a isso. Ok? Por exemplo, isso, ok? Wagner, Debussy, etc, etc. Então, nós usamos o mesmo sistema tonal, o mesmo funcionamento, grosso modo, fora algumas pequenas coisas, o modalismo, etc, etc. Mas quanta música modal a gente frequenta todo dia? Nenhuma. Tudo que a gente toca pode ter uma pitada, eventualmente, de um tonalismo moderno, de um novo gênero mestiço que mescla um pouquinho tudo, né? Mas a gente ouve música tonal. A diferença entre a música barroca ou de Bach, digamos, né? Para termos a grande referência desse habitante de Marte que veio para a Terra, enfim. E os nossos dias, a grande diferença está na emancipação das dissonâncias. Se eu faço, isso não poderia existir na época do Mozart, por exemplo, né? Então, dito isso, é fácil entender como, se quase um século atrás, no jazz, que também não surge do nada, o jazz surge pelas grandes influências e cruzamentos entre a música de matriz afro-americana e a música de matriz europeia, a harmonia de matriz europeia. Aqui, digamos uma coisa, se a gente tirar desse mundo ocidental a harmonia de matriz europeia, não sei o que a gente vai fazer. Talvez a gente pode morar dentro de uma cabana de nada, né? Porque a harmonia é o centro de tudo. Seja que a gente toque samba, seja que a gente toque qualquer outra coisa. Então, se o jazz fica impregnado da música de tradição europeia, pela harmonia de tradição europeia, eis que a bossa nova também mistura elementos, obviamente, mais brasileiros, como justamente a gente sabe que a matriz rítmica vem do samba. E, sabidamente, é só ler os livros dos grandes caras que escrevem sobre a origem da bossa nova, ou livros que não falam especificamente sobre a bossa nova. Pegamos Chega de Saudade, de Rui Castro e outros livros. Ali nós lemos que a bossa nova bebeu de duas fontes do ponto de vista harmônico: o impressionismo, o romantismo e também outra: o jazz.
ok? Então, se o Jobim faz e coloca a rítmica, a mesma passagem nós encontramos na orquestração de Count Basie, de quase 100 anos atrás. Então, por que eu estou fazendo esse prefácio? Para dizer, nós estamos sim autorizados em transferir essa linguagem para a bossa nova, ok? Estou citando o barquinho de ontem. Não é porque isso nasce dentro do jazz que a gente não possa utilizá-lo em um contexto mais amplo. De resto, o próprio Tom Jobim, a música do Tom Jobim não existiria sem o próprio jazz. É só analisar as transcrições harmônicas do cancioneiro para ver que a harmonia que ele usa, obviamente, é uma harmonia universal. Usa um termo caro ao Hermeto, né? A música universal. Mas estamos falando de uma harmonia ocidental, gente. A harmonia ocidental, se nós tirarmos harmonias de outra que se nutrem ou se baseiam em outras escalas, sistemas indianos ou asiáticos, etc., a harmonia ocidental é a harmonia de matriz europeia, tonal. A gente não usa quartos de tom, etc. Ok? Por sinal, rapidissimamente me aconteceu, passei um período da minha vida em Hong Kong. Uma vez eu saí de um metrô, subindo a escada, tinha um grupinho de músicos locais com os instrumentos deles. Eu parei para ouvir a música que eles estavam fazendo e juro para vocês, não entendi nada do que eles estavam falando musicalmente. Por quê? Porque não era um sistema tonal, não tinha leitura, não tinha grade de leitura para entender o que eles estavam contando. Eles estavam se divertindo um monte. Eu não entendi nada. Fiquei lá 10 minutos, era um grupo de rua, mas estava tocando muito bem. Uma outra vez, estive no Japão vendo um teatro particular com as músicas de lá. Não entendi nada, ok? Então, voltei para a minha nota como voto para a música ocidental, citando o grande Tom Jobim, e só nela eu me encontro, tá? Então, é dela que a gente vai falar hoje. E todo esse prefácio para dizer, vamos emancipar, vamos abrir nossa cabeça para uma música que seja universal e não bairrista, tá? Porque a música bairrista não mescla muita coisa. É importante manter as tradições, claro, não é isso que eu estou dizendo, mas a gente tem que ver também que a música não é muito bairrista. A música se mistura, a música é uma mescla. Bem, essa é uma consideração pessoal. Então vamos lá ao que eu quero falar hoje, né? Vamos estudar um pilar importantíssimo hoje. Vou colocar já o PDF para vocês e muito útil para nós pianistas. O que a gente vai estudar? Nós vamos estudar a chamada técnica dos block chords, ou acordes em bloco, para quem não gosta de termos anglófonos, block chords, que é isso? Acordes em bloco, ok? O que é isso? É algo que vem nos permitir enriquecer muito as harmonias. Antes de falar do acorde em bloco, vamos falar de um protagonista dessa técnica, que é o acorde diminuto. Então, eu quero um segundo que nos concentremos. Estou falando bonito hoje, hein? Estou correndo, mas estou falando bonito. Quero que nos concentremos sobre esse acorde. Um acorde diminuto, composto por 4 notas, um tétrade, né? Equidistantes, um acorde que procede por terças menores. Então, é um acorde que divide a oitava, vou fazer em dó, em 4 partes iguais, né? Se dentro de uma oitava tem quantos semitons? 12, né? Então, tem 6 tons. 6 tons significa que 12 semitons. 6 tons são 3 e 3. 3 é um trítono, 3 é um trítono. Então, essa distância do Fá sustenido é igual a distância Fá sustenido Dó. Estou correndo demais, tudo bem. Então, como é que eu divido 3 tons
em duas partes iguais, um tom e meio, e os outros três, um tom e meio. Então o acorde diminuto divide a oitava em 4 partes iguais. Não consigo falar mais rápido, senão eu faria. Tô brincando, Marlene, não faz essa cara não. Então, olhem só. Dó diminuto tem as mesmas notas de Mi bemol diminuto, de Fá sustenido diminuto, de Lá diminuto. Só muda, vou colocar aqui, só muda o baixo. Observem o que o software diz. Não vou tocar a esquerda, Dó diminuto, Mi bemol diminuto, Fá sustenido diminuto, Lá diminuto. Isso para fazer um pequeno resumo, né, para todos. Então, esse é o acorde muito legal. A gente compra um, leva para casa 4. A gente compra o Dó diminuto e já vem no pacote Mi bemol diminuto, Fá sustenido diminuto, Lá diminuto. Então, quando a gente comprar 3, esse, a gente leva para casa os 12, ok? Bem, então agora vamos olhar uma coisa importante. Desde a época barroca, desde que os compositores inventaram a escala menor harmônica, que seu quinto grau, ou melhor, até o 7º grau da harmônica, contém o acorde diminuto. Surge pela primeira vez na Terra o acorde diminuto como com função de dominante bemol 9, ok? De fato, podemos observar que o acorde diminuto contém as notas Si e Fá, que são o trítono do acorde de dominante de Sol. Então, ele resolve para cá. Historicamente, essa é a primeira função e a primeira resolução do acorde diminuto, ok? Perdão. Bach. Isso é Bach. Ok? É Bach. Ok? Perdão. É Ré menor, estou fazendo em Dó. Bach faz. Esse acorde com pedal na própria tônica é um acorde de função dominante. Ok? Tocada e fuga em Ré menor, transposta por mim agora em Dó menor. Beleza. Então, esse acorde diminuto, ele tem função de dominante, mas ele é um acorde simétrico. Dito que logo esse acorde da tonalidade menor passa a funcionar na tonalidade maior também, ok? Sendo um acorde simétrico, se nós considerarmos o Si sensível desse dominante, então esse acorde resolve um semidom acima. Querem saber? Ele é um acorde simétrico. Então, esse acorde resolve para quantos acordes? Esse acorde é dominante de quantos acordes? Quem escreve aí? Esse acorde vai para quantos outros? 8, Walter Amantea, muito bem. Quais? Quais são esses acordes? Esses acordes são, cada uma dessas notas é sensível da sua resolução. Então, Si vai para Dó menor e Dó maior. Ré vai para Mi bemol e para Mi bemol menor. Fá vai resolver para Sol bemol ou para Sol bemol menor. E Sol sustenido resolve para Lá menor ou para Lá maior, ok? Esse é um prefácio importantíssimo para o que vamos dizer agora. Esse prefácio vem lá da época barroca, né? Quando nasce, como eu disse, o acorde diminuto. E disse também que isso poderia ser Bach. A partir de Bach para adiante. Muito bem. Esse é o nosso prefácio. Agora, vamos pegar a escala de Dó maior. E a essa escala nós vamos acrescentar uma nota. Sol bemol, Sol sustenido, Lá bemol, ok? Bemol 6, é melhor chamá-lo de bemol 6, portanto de Lá bemol, na tonalidade de Dó. Olha, o software está chamando essa escala de Major Bebop, Bebop maior. Também se chama dessa maneira porque os boppers, um movimento que surge em Nova York na metade dos anos 40, de jazz, começou a utilizar um monte de escalas com 8 notas ao invés de 7. O Barry Harris, e eu
antes de saber da ideia dele, eu sempre pensei, ele sustenta que as escalas de 8 sons constituídas pelas escalas, seja lá quais elas foram, mais uma nota acrescentada, deveriam ser as escalas normais. Então, no lugar disso, nós teríamos em dó isso. Aqui, convenhamos, nos nossos compassos binários, em que nós gostamos de trabalhar grupos de 4 semicolcheias, 4 colcheias, 4 seja lá que for, 8, etc. Uma escala de 7 notas e uma de 8 notas, qual a gente escolhe? Uma de 8, né? Ana Marga está dirigindo, agora que eu entendi. Parecia um desenho de Mandalorian, não estava entendendo nada. Ok, então... olhem só o que acontece. Nós pegamos como ponto de partida da nossa técnica em blocos a escala maior, a qual acrescentamos o bemol 6. Agora é importante fazermos outro pequeno prefácio. Dentro da escala de Dó maior, nós temos tradicionalmente o Dó com a sexta como acorde estável, ok? Sobram as notas 2, 4, bemol 6 e 7. Vou repetir essas notas: Ré, Fá, Lá bemol e Si. Opa, um acorde diminuto esse, certo? É importante, algo que eu venho sempre repetindo, a toda hora, mesmo quando eu durmo, existem notas ativas e notas alvo. As notas ativas são aquelas que não fazem parte do acorde. Então, dentro de Dó, no contexto de Dó 6, essa é uma nota ativa, essa é uma nota ativa, essa é uma nota ativa e essa é uma nota ativa. Então, olhem a técnica, começamos agora a entender a técnica da harmonização em bloco. Se eu tiver que fazer o arpejo dessas notas alvo, eu faria isso. Ok? Então, eu estou pegando o quê? As notas, estou harmonizando as notas do acorde estável, Dó 6. E eu vou harmonizar as outras notas com o acorde... peraí. Comunicação interna, destacar vocês para todos. Show. Ok. Então, quando nós pensamos em harmonizar a escala, estamos pensando em acordes em bloco fechado. Quando pensamos em harmonizar a escala de Dó maior, vamos na técnica dos block chords fechados, harmonizar assim: Dó como Dó 6, Ré como com acorde diminuto, Mi com Dó 6, esse com acorde diminuto, Dó 6 de novo, diminuto, Dó 6, diminuto, Dó 6. Então, no lugar de fazer parado, a gente tem ok? O que isso significa? Significa que uma nota sobre cada duas notas está tendo uma função de dominante. Ó, como se fosse Dó, Sol, do Sol. Esse é Sol 7 bemol 9. O que a gente disse? Que isso tem função de dominante, Sol 7 bemol 9. Ok? Então, as técnicas dos block chords vêm para já de cara enriquecer a harmonia. Essa não é uma técnica, como eu disse, criada por Barry Harris. Aliás,
O George Shearing foi o primeiro grande pianista. Vocês procuram na internet Lullaby of Birdland, uma música do próprio George Shearing, toda tocada em block chords. É a coisa mais linda do mundo. E ele mesmo, tranquilamente, não disse de ter inventado isso, disse que quem falou dessa técnica para ele foi o pianista que na época tocava com o vibrafonista Lionel Hampton. E a técnica, na verdade, não é nada mais no começo que a adaptação ao piano do que as big bands faziam. Então, o Count Basie, por exemplo, ao escrever para big band, estava usando essas técnicas em bloco, que contradiz qualquer regra da segunda escola de Viena, que nos dizia que precisávamos evitar oitavas e quintas paralelas. Aqui é tudo paralelo, tudo em bloco, e funciona lindamente bem. Tudo em bloco. Aliás, quero tocar uma musiquinha para vocês, para começar, para aquecer essa nossa conversa. E para fazer isso, eu vou tirar, para vocês não se distraírem. Esqueci, eu queria logo tocar essa música para vocês. Comecei a falar de música, eu falei, vamos lá. Para introduzirmos sonoridades um pouquinho mais sofisticadas, né? Então, aqui dentro, por exemplo, eu utilizei algumas coisas. Leonardo está perguntando, a escala chamada bebop, pode chamar de bebop. O Barry Harris não chama de bebop, chama de escala maior com bemol 6. Não porque não tem o bemol 6, é mais bemol 6. Ok, obrigado, Gandhi. Que bom que você tenha gostado. Tô vendo vocês meio passivos, meio parados. É um Turiflix que está acontecendo aí. Animem-se, embora. E caderno e caneta em mãos, tá? Tem Disney Channel também. Vamos lá. Então, bloco fechado. E é uma técnica maravilhosa. Na verdade, são 4 notas. Com essa, nós vamos dobrar essa ponta
uma oitava abaixo com a mão direita. Detalhe de tipo musicológico, o Bill Evans é o único pianista na face da Terra onde a minha musicologia chega, que toca isso ao contrário. Ao invés de tocar todas as notas com a mão direita e a dobrar a melodia com a esquerda, ele faz assim. Não sei porquê. Enfim, a gente não pode perguntar, ele já morreu. Então, não sei. Nem sei se é canhoto, não sei. Mas é o único. O resto do mundo usa todos os blocos aqui. E a esquerda, com a esquerda a gente dobra apenas uma nota. Então, a mesma coisa que nós acabamos de ver para a escala maior pode ser também usada para o menor. O que a gente usa no menor? Essa escala. Como é que fica a harmonização? Olhem só. Ok? Por exemplo, Blue Bossa seria assim. Em bloco. Bonito, né? É uma sonoridade meio antiga. Será que a gente pode usá-la na Bossa Nova? Vamos ver daqui a pouco. Antes disso, vocês encontram no PDF que eu deixo com vocês na plataforma a harmonização da escala menor que eu acabo de tocar. E depois vem a minha sugestão de que vocês possam transpor isso para vários tons, ok? Por isso a folha também que eu deixei à disposição de vocês, tá? Fá maior. Si bemol. Enfim, qualquer tom a gente deveria saber utilizar. Por exemplo, a gente poderia fazer Mi bemol. Olha o block chord. Block chords, agora eu vou usar drop 2. Perdão. Olhem isso vem de um acorde diminuto. Mi bemol diminuto. Diminuto com sétima maior e 9 ou com 9. Isso é característica do jazz e, portanto, da linguagem, por exemplo, do Barry Harris. Bem, mas então, se o block chord não foi inventado por Barry Harris, o que o Barry Harris faz? Ontem nós dissemos que ele busca movimentos internos. Uma característica dele é trabalhar a escala por modo contrário. Sabem essa escala maior, por exemplo? Olha aqui, a volta. Algo parecido com o que a gente faz nos conservatórios. Só que agora, olha só o que a gente faz. Uma voz, 2 vozes, 3 vozes, 4 vozes, 5 vozes. A partir daqui, sempre 5 vozes. Legal? Se vocês lembrarem, ontem eu fiz. Que eu fiz uma coisa assim, né? Eu disse, essa parte eu harmonizaria assim. Agora vocês estão lendo o que é. É Lá menor.
até chegar ao reset da música. Sol menor. A harmonização me diria isso. Mas o Jobim usa um Mi natural. Então o que a gente faria nesse caso? Usa um sub 5. Bem, Barry Harris. Quanta atenção, quanta pimenta a gente vai colocar? Depende de nós, como canta Ivan Lins. Okay? Depende de quanto a gente quer colocar de pimenta dentro das nossas harmonizações. Queria então pegar uma música para a gente fazer alguns exemplos práticos de como isso pode funcionar e de onde isso funciona melhor. Funciona quando a gente tem segundas, movimentos de segundas, né? Justamente porque a gente alterna a nota dentro e a nota fora, ok? Então, por exemplo, a gente tem uma música que no Brasil, Davi, me ajuda, quem cantou isso no Brasil com a letra em português? Peraí, alguém chegando. Blues. A Rosana também sabe. Então, olha só o que a gente faz. Fica bom, né? Olha aqui. A gente poderia fazer isso. Melodia, estamos no Mi bemol. Então. Bonito isso? E aí vem pro Ré bemol. Isso é muito bonito. E aí vem. Como é que eu vou poder fazer isso? Eu faço assim. Tô harmonizando aqui pra vocês. Escolhi essa música antes de começar a... Então, essa técnica dos block chords, ela nos serve justamente para criar movimentos, assim como dissemos ontem, do Barry Harris, né? Criar movimentos internos, criar enriquecimento harmônico, né? E harmonizações internas. Ivan Lins com Toots Thielemans. Toots Thielemans, obrigado, Rosana, na verdade é o próprio, né? É o autor. Não sei quem colocou a letra, né? Em português, enfim. É uma música bastante conhecida. E me veio ela à mente justamente porque ela está cheia desses movimentos de segunda, ok? Agora, essa técnica dos block chords usada assim pode ser um pouquinho velha guarda demais, né? Será que a gente pode utilizá-la em pequenos contextos, etc, sei lá. Quis fazer um lead. Perceberam que eu usei na mão direita isso? Eu fiz os acordes em bloquinho. Não necessariamente com as duas mãos. Tava indo com a mão esquerda aqui, por conta dela.
abaixem. Eu posso usar movimento, posso usar um monte de notinhas dentro de uma mão só. Bluesette, Leninho Andrade, obrigado Gandhi, inclusive, pelo... Não fiquem olhando o outro Disney Channel aí não, tá? Gandhi, não dá YouTube não, pra galera, senão metade vai mudar de canal. O que vocês estão achando? Eu quero ver vocês. Estão gostando? Perguntas até aqui. Tô vendo vocês devagar hoje. Só depois da aula, isso bem. Muito bem. E aí, como é que está? Ramaíra, já está escrevendo. Isso não se nota na cifra. Bom, poderia estar notado se a gente pensar. Aqui notei, por exemplo, né? Mas de forma geral não se nota, não. Não, se for cifra, a gente vai fazer, de fato, com a mão mesmo, ok? E repito, juro pra vocês, nunca tinha feito dentro de Wave, mas é uma maneira um pouquinho de pensar, sei lá, ó, um cantinho, um violão, esse acorde já é bonito, só. É só dar um... Poderia acompanhar dessa forma e já fica uma harmonização muito bem cheia, né? Cantinho, violão. Eu criei um movimento. Ó. Usei as notas do diminuto. Do Lá menor. Olha o Lá menor. Lá menor que é relativa de Dó. Então eu vou usar isso. Então, mesma escala. Na verdade não, porque ele é primeiro grau, então vou usar com a sexta. Então, não a sétima, mas a sexta. Ó. Qual é o diminuto? Pegou, Luciane? É diminuto. Qual é o diminuto? Qual é o dominante de Lá menor? É Mi. Então... Pode pensar assim, ou tem uma maneira mais simples. Pensa no diminuto construído sobre o segundo grau. Então, qual é o diminuto que a gente constrói sobre Si? S. Terceiro grau, quarto grau. Ok? Então, eu tô aqui. Um cantinho, um violão. Então, melodicamente... Eu usei ele para fazer uma firulinha. Ó. Vou te responder, Bruno. Quero chegar na segunda parte, que é um pouquinho mais aguda. Ok, segunda parte. Fica legal. Juntando com o que a gente viu ontem. No lugar de fazer isso? Percebem que a gente pode usar muito ou pouco, com muita densidade ou pouca densidade, aqui ou ali. É uma sonoridade que a gente tem à disposição. O Bruno está dizendo, então, eu usar o acorde de passagem de minutos na escala do momento a partir da nota da melodia. Mais ou menos sim. Grosso modo, Bruno,
é a minha mensagem de hoje. Sim, é claro que quando falamos de técnicas Blue Chord, por baixo tem muito mais do que isso, mas grosso modo a gente pode pensar que as notas chamadas ativas, né, que não são as notas do acorde, que são justamente as notas de passagem, né, o 2 aqui, Dó, Ré, a gente harmoniza com o acorde diminuto, como você acabou de dizer. Ok? O Saraiva está dizendo muito, relembra essa técnica, ferramenta que quando fizemos o laboratório de reharmonização no Terra da Música. Ainda não tinha tanta técnica para essa execução, show, relembrar. Exatamente, Saraiva, exatamente. O Rameira está dizendo, ainda não entendi completamente como substituir o acorde. Por exemplo, na bluesette tem aquele Si com a sétima maior. Ou podia transformar ele em Si bemol 6, intercalar com os diminutos formando esse. Vamos lá. Bluesette, a gente estava no diminuto. Aqui eu deixei de fazer nos. Então, a gente pode harmonizar assim. Primeiro, esse maior, né? Então, vou harmonizar com a sexta. Aqui faz o diminuto. Ok? Ó, esse é o quinto grau de Si bemol, de Si maior, né? Então eu vou harmonizar. Em Dó seria isso. Dó 6. Aqui é Si bemol 6. Concorda? Cadê a Ramaeira? É Si bemol 6. Si 6, certo? Então, a sexta a gente harmoniza ainda com a nota do acorde, né? E aí, a gente harmoniza o sétimo grau, é sensível, com diminuto. E depois, 1, 2 e 3. Assim como a gente harmonizou todas as outras, que eu não tinha feito. Olha que cena é bonita. É uma sonoridade antiga. Agora, o que vocês vão encontrar ainda na apostila? É uma coisa chamada Drop 2. O que é o Drop 2? Olha que interessante isso. Aqui tem a escala por modo contrário que eu mostrei para vocês. Que é super bonita, não é? É bonita. Agora, se trata de fazer, obviamente, em outros tons e tudo mais. E tem uma coisa que logo eu preciso falar com vocês. Eu repito, o estudo dos Blue Chords, aliás, Clube das Teclas Pro, vocês que vão entrar agora para o segundo e terceiro ciclo, a gente vai aprofundar esse estudo, tá? A gente vai usar. Esse aí foi só uma prévia, Dani. Dani arregalou os olhos. Esse aí é só uma prévia que a gente vai utilizar no nosso clube. Aliás, vou dar aqui uma informação de serviço. Muito em breve nós iremos abrir inscrições para uma nova turma do Clube das Teclas, ok? Vamos começar isso em maio, falarei mais sobre isso mais para frente. Aqui, muitos vêm do clube, mas quem desejar saber mais, clubedasteclas.com.br, e fiquem de sobreaviso que na metade de maio, quem tiver interesse de ser membro do clube, fazer parte das aulas presenciais, ao vivo, no Zoom, poderá fazer parte da nova turma. Então, voltando, tem uma coisa importante antes da gente concluir. Hoje foi um pouquinho corrido, tinha muito conteúdo. Vamos retomar Dó. Vou deixar o que está escrito aqui. Vamos tirar a mão esquerda. Eu tenho 4 vozes. Ok? Anteontem, em outro contexto, eu usei a palavra drop. Eu disse que drop é gota, to drop, gotejar. Consideramos essa é uma técnica de arranjo mesmo, que a gente transpõe para o piano. Essa é a primeira nota, segunda voz, segunda voz, terceira voz, quarta voz. A gente pega a segunda voz de cima para baixo e joga a oitava abaixo.
Isso se chama de acorde de Dó 6 em drop 2, ok, Ramaíra? Então, assim como antes eu fiz isso, agora eu vou fazer isso. Olha como é que totalmente muda o som. Bonito, né? Agora, podemos utilizar outras maneiras de tocar, por exemplo, é uma maneira mais moderna de utilizar. Não é a evolução do que é o ponto de partida. Por quê? Lembrando do que eu falei no começo, a harmonia não é algo estático, é algo que evolui desde que o homem tem memória, ok? E desde o surgimento, digamos assim, né, da afinação temperada, a gente vem evoluindo de uma maneira progressiva, como eu disse, para uma emancipação da sonoridade. Dentro do arranjo da música que eu toquei para vocês, teve um momento em que eu harmonizei isso de uma maneira... Eu poderia fazer de uma maneira super tradicional, olha. Não é muito bonito assim. É bonito do ponto contrário. Isso fica mais interessante. Não é só bloco, usei 2/5. Ok. Mas teve um momento que eu harmonizei assim. De onde vem isso? Isso não vem de nada. Quer dizer, não. Vem da escala semitom-tom. Mas é uma sonoridade. Assim como a segunda vez eu harmonizei assim. Outro assunto do Clube Pro. Segundo e terceiro ciclo. Acordes por quartas. Harmonia por quartas. O que são essas? Estruturas constantes. Ok? Então, essa se torna uma sonoridade do nosso mundo moderno. E não importa que ela seja da escala jônica, frígia, ou hiper mega galáctica, não importa. É uma sonoridade que a gente usa, ok? Por quê? Porque a nossa harmonia evolui, o nosso ouvido aceita coisas sempre mais sofisticadas, harmonicamente sofisticadas, e portanto a gente aceita e agradece, ok? Ramaíra, te respondi antes, né? Show! Olha, chegou o nosso palestrante Jones Correntino, seja muito bem-vindo. Só concluindo aqui, tem mais alguma pergunta sobre isso? Vocês vão encontrar os PDF, poderão ter acesso a toda a informação, inclusive eu transcrevi o exemplo da Garota de Ipanema. Vocês podem se divertir a tocar isso, ok? Olha, muito obrigado pela presença, pela atenção, e nós vamos passar a palavra